Aí agora E aí? pensando, né, olha que isso, porque o que não será cultivado implica que a gente vai ter que fazer o quê? Intervenções biológicas, né, e a gente vai estar bem próximo do nosso coleguinha lá, o médico chinês, de de virar fora da lei, né, os fora da lei. Mas, gente, a gente fala de Exatamente. intervenção biológica, mas assim, a gente faz isso desde sempre, né. Mas vamos dar aqui exemplos simples do que as pessoas têm feito hoje. Eu já vi isso em mais de um lugar, a gente pegou esse projeto que é um pouco mais antigo, já tem uns 6 anos, mas isso também já vi no Brasil, já vi aqui na Suíça. Tem uma galera que às vezes imprime os formatos de em 3D, né, eu vi isso porque tem um pessoal que tem uma hortazinha em Lucerna, aqui na Suíça, que eles têm uma impressora 3D e eles queriam fazer os pepinos, num determinado formato. E aí eles colocaram essa estrutura, impressa em 3D para quando o pepino está crescendo. Então, o pepino está lá crescendo, ele vai crescer exatamente naquele formato. No caso desse projeto, que é um projeto que eles fizeram com cabaça, né, pra gente, acho que a gente conhece como cabaça, que é essa coisa dessa, né, geralmente tem essa estrutura mais meio gota, Sim. meio. E aí se você consegue controlar isso, porque ele é um objeto oco, né, ele parece uma madeirinha até quando você corta a cabaça, tem gente que faz instrumento musical de cabaça, enfim, acho que a cultura brasileira a gente tem bastante, por aí. Mas eles fazem copos, né, utensílios de cozinha. E teoricamente ali quando a cabaça termina de se formar, já está no formato do produto, né, tem pouco acabamento depois. Então esse produto já seria automaticamente biodegradável, enfim, não seria um copo de plástico, seria um copo feito de cabaça. E eu achei curioso, porque isso lembra a nossa amiga que está lá em Portugal, né, que a pesquisa dela foi sobre biomateriais, mas também sobre a ideia de fazer designs André com abandonou. isso, a Andrea, porque ela fez uma pesquisa na Amazônia, e aí ela trouxe essa coisa de várias coisas da cultura indígena, né, que, por exemplo, Uhum. eu sou do Amazonas e quando eu era criança, a gente tinha esse hábito de pegar a língua do peixe do pirarucu e você rala o guaraná. Então, poxa, como assim, uma língua de peixe é uma lixa? E aí, isso pra mim era óbvio, porque, né, eu cresci com isso em casa. E ela falando: "Nossa, né, imagina uma lixa que é uma língua de um peixe que você pode lixar o negócio, mas depois se você jogar fora, isso não é um lixo que gera um impacto ambiental tão grande". Então ela ficou muito encantada com essas descobertas, e ela tem uma pesquisa incrível, acho que até, não sei como é que a gente vai fazer pra pôr o link da Andrea aqui, pois ela tem essa pesquisa. E aí eu até brinquei com ela, eu falei: "Você viu a coisa em comum de todos os projetos que você está me citando? Nenhum deles foi feito por designers". E você Né, é o que eu tinha, é o que existia à mão dentro daquela comunidade, entendeu. Eles não tinham acesso ao maquinário. "Ah, eu preciso lixar o né. negócio aqui, o que que tem? Ah, esse peixe aqui", porque, né, nem sempre todo mundo come a cabeça do peixe, o pirarucu é um peixe muito grande. Então, enfim, tem essas questões que foram criadas pela comunidade com o que tinha acesso ali. Mas enfim, esse é uma intervenção muito Não. pequena, se você pensar, porque você não está mexendo no nível do DNA desse projeto. Uhum, uhum. Né, se você pensar que ali no primeiro exemplo você mexe num output que aquela planta, né, no caso, por exemplo, da cabaça tá te dando, do fruto, e você guia o fruto enquanto ele está se desenvolvendo, aqui você já tá mexendo no código que guia isso num nível mais profundo, né. E a gente tem esse exemplo da Alba, do GFP Bunny, o coelho GFP, do artista brasileiro Eduardo Kac, que inclusive é um dos artistas que assina o Manifesto de Bioarte, e que ele fez essa coelha verde fluorescente, né, basicamente inserindo o GFP, que significa em inglês proteína verde fluorescente, que é um gene que vem originalmente de uma água viva, essa Aquaoria Victoria, que é uma água viva de profundidade muito grande no oceano, inclusive, que naturalmente tem esse gene, ela naturalmente tem esse brilho, sob a luz azul, né, depende da frequência que está incidindo. E o fato é que o GFP, ele já é conhecido há muito tempo. Ele tem vários depois da descoberta do GFP, os cientistas criaram vários outros FPs, várias outras proteínas fluorescentes. Então você tem o amarelo, você tem o vermelho, você tem o ciano. E há muito tempo, pelo menos desde os anos 80 para 90, num contexto de laboratório de pesquisa biomédica,
Esses genes já são usados, a gente inclusive chama eles de gene repórter. Ele é o gene que te diz se uma certa modificação genética que você queria fazer foi bem-sucedida, porque ele tem um output muito claro. Então, se a célula tá verde fluorescente, pô, realmente o gene entrou, né? Eu tô vendo. Se o embrião de um coelho, de um gato, tá verde fluorescente, ele te reporta que claramente aquele seu gene entrou. Então, eles geralmente vinculam esse gene do GFP com o outro gene que você quer mexer, pode ser qualquer coisa. E aí eles entram juntos na célula. Então, se tá verde fluorescente, é uma forma de te dizer que a sua modificação genética foi bem sucedida. Então, isso para dizer que no mundo da pesquisa biomédica, zero novidade você colocar, fazer animaizinhos verde fluorescente. O povo já tinha feito rato, já tinha feito porco, já tinha feito macaco. Daí, nos vem o Eduardo Kac, um artista. E ele fala para os cientistas, nesse caso da França: quero fazer uma coelha verde fluorescente. Então, né, antes a gente viu ali um cientista chinês, né, nas fronteiras do que é legal ser feito. Agora o artista que inclusive o Eduardo Kac, por curiosidade, em 1997 ele começou a usar o termo bioarte, inclusive num programa de TV que gravaram ao vivo dele implantando o chip, em 97, na TV brasileira. Aí, tudo bem, a gente tá vendo esse projeto que é de 2000. Em 2010, que é o próximo projeto, que é o Pigeon d'Or, tem esse grupo, eu acho que eles são ingleses, mas eles são, baseados na Inglaterra. Que chama Pigeon d'Or, que é assim, pigeon seria no caso o pombo, né, o d'Or do de ouro, De ouro. é. E o que eles fizeram foi também fazer uma modificação genética, não no pombo em si, mas numa bactéria que está no intestino do pombo. Então o que acontece é eles criaram uma coisa que é um DNA novo para essa bactéria. E aí essa bactéria no intestino do pombo, quando o pombo, né, evacua, faz cocô, a ideia é que essas fezes dele, vira uma espécie de sabão. Então, para quem tá chateado com os pombos cagando por aí, né, imagina que os pombos cagam e quando vem uma chuva ou uma água, aquilo ali vira um sabão para limpar, né, as ruas. Eles fizeram essa brincadeira, né, dos agentes de limpeza urbana, né, porque a gente culpa o pombo por muitas coisas, né. Tem uma amiga que chama eles de ratos com asas, né. Sim. Eles E citam aí num dos projetos, inclusive. A gente queria elevar o rato com asa a um outro. E essa é uma intervenção diferente da que o CAC fez, porque o CAC não tinha essa tecnologia não tinha sido inventada ainda na época em que ele teve a oportunidade de fazer a alba. Então quando ele fez a alba, ele tem o zigoto ali, que é o momento em que tem a fecundação do espermatozoide com o óvulo, e ele foi fazendo essas microinjeções, GFP, que é esse código genético que produz essa proteína fluorescente, a GFPs. E aí isso é uma tentativa e erro ali que deu no fim o pelo do coelho acaba brilhando no escuro. Aqui não, aqui é muito mais controlado, é como se fosse um Lego, eles chamam de biobricks, que seriam os biotijolos, é na ideia do Lego, e você constrói um DNA circular, que eles chamam de plasmídio, em que, então eu vou usar isso porque vai fazer o lipídio, né, lipase, que enfim, que faz a Uhum. enzima, e aí vou colocar nessa bactéria, essa bactéria está no intestino desse pombo, e aí claro que entram também questões de vigilância sanitária, porque será que a gente pode achar esses pombos com essas bactérias geneticamente modificadas no ambiente, numa cidade? Que tipo, né, que tipo de pandemia a gente Exato. pode gerar agora, né? Então, assim, as questões éticas estão vindo cada vez mais que a gente aumenta a nossa intervenção sobre os processos biológicos. Agora Isso acho é que muito para interessante, só, em cima da questão dos biobricks, né, porque dentro da evolução da genética e da biologia molecular, que são esses campos, né, isso tudo foi sendo mais possível, você consegue fazer esse tipo de modificação e alguém como Eduardo Kac consegue inserir um gene numa célula e ter um output, mas a ideia dos biobricks vem justamente porque a complexidade vai aumentando, e aí a partir do momento que você quer ter, por exemplo, circuitos mais complexos. Aí você não está falando só de um gene, você precisa de vários genes para uma função. Ou você tem um loop de feedback, em que uma resposta de um gera um trigger para um outro. E aí é quando a biologia molecular encontra a lógica muito da eletrônica, da ideia de modularização, da ideia de componente. E aí é muito e é quando surge esse campo da biologia sintética e você tem esses
tijolinhos biológicos que você não precisa nem necessariamente saber o código e esses ATGzinhos dentro dele, você só precisa saber que ele é um tijolinho que faz tal função, assim como na eletrônica você saberia a função de um resistor, por exemplo, e aí aquilo te basta e você pegaria o elemento e soldaria aonde fosse necessário. E isso anda muito junto com o próprio desenvolvimento do faça você mesmo em bio, na parte de biologia sintética, né. Então é um aumento de complexidade muito grande que, por uma questão de design, viabiliza você criar circuitos genéticos de forma muito mais aberta, inclusive falando dos dados biológicos, grandes repositórios como o do IGEN, que é a Competição Internacional de Máquinas Geneticamente Modificadas, são onde essa comunidade alimenta todos esses códigos genéticos, esses biobricks, esses tijolos genéticos. Então isso tem andado muito com o faça você mesmo em bio. Só que nos leva, na verdade, a essa nosso exemplo, que é o kit da Odin. Odin, que é a empresa da mesma Designer que está tentando nos trazer o unicórnio. E é interessante, porque a gente passou pela parte lá do maquinário, né, quando a gente mostrou as técnicas, o pessoal da Vago Society com o hardware aberto. E aí ela acredita tanto nisso que ela vende esse kit para você fazer isso em casa. Não é que ela vende o kit e faça um unicórnio na sua casa, mas é o mesmo procedimento, né, para trabalhar com modificação genética, né, fazendo uso de biologia sintética. No caso, não é de BioBrick, né, é de CRISPR-Cas9. É, CRISPR-Cas9, mas provavelmente daria para usar para BioBrick. Designer tem kit, por exemplo, para cultivar célula humana em casa, inclusive técnicas que você nem precisa da estufa a 37 graus. Então, assim, ela vai evoluindo e vai nos trazendo novos kits de outras coisas. Eu não lembro se tem algo com BioBricks, mas com o CRISPR, né, essa técnica de edição, por exemplo, assim que saiu o CRISPR, ela já hackeou e também disponibilizou esse kit. Tudo bem que ela foi intimada pelo governo da Alemanha, pelo FBI, faz parte do processo, mas estamos aí. Tô aqui esperando o unicórnio agora. Agora a gente está esperando o unicórnio.